Olá, irmãos, a paz do nosso Deus a todos. Nós falamos aqui sobre os conceitos básicos acerca do cristianismo. Bom, nós estamos fazendo aqui um panorama, né? Estamos tentando trazer aqui algumas revelações referentes ao Evangelho. E nós agora vamos falar de fato sobre o Evangelho. Vamos resumir sobre quem nós somos, sobre o processo de avaliação de um indivíduo por Deus e conceituar pecado e o processo de salvação. Vamos à contextualização aqui. Bom, então nós precisamos identificar alguns pontos chaves aqui. Falamos sobre fé, falamos sobre a religião primitiva, como que surge o impulso religioso numa pessoa. Falamos sobre Deus, né? O conceito de Deus, de uma forma simplificada. E agora vamos falar aqui sobre algumas questões. Então, identificar um propósito para a nossa existência não é uma tarefa simples. E todas as pessoas estão em busca de algo que possa justificar suas vidas e, além disso, todos nós buscamos alcançar a verdadeira felicidade. Falamos aqui sobre profecia e falamos também sobre, por exemplo, algumas atitudes, né, das pessoas em relação à religião e à fé. Então, fica aqui algumas perguntas. O que de fato seria a verdadeira felicidade? Será que a verdadeira felicidade é encontrada apenas em prazeres e necessidades passageiras? Ou será que existiria maior prazer em encontrar um propósito divino para a nossa existência e que o cumprimento disso seria o alcance da verdadeira felicidade? E sobre este propósito divino, não seria de encontrar Deus em nossos corações, colocando em prática seus valores divinos, demonstrando assim nossa vontade de viver como pessoas justas e honestas? Então, irmãos, em relação à parte religiosa, todos nós buscamos um sentido, né? Já falamos sobre isso, sobre a busca de sentido, a busca espiritual, e todos nós buscamos encontrar a felicidade. Só que acontece o seguinte: a maioria das pessoas busca a felicidade em prazeres temporários, né? Ou em necessidades passageiras, achando que a vida ela termina no momento em que nós, vamos dizer, que nós partimos dessa realidade aqui, né? O fenômeno da morte. E muitas pessoas não acreditam em um Deus, né? Em uma entidade que é superior a tudo, um Deus infinito. Muitas pessoas acreditam que a vida ela está condicionada apenas às coisas visíveis e não conseguem entender ou pelo menos imaginar de que existe a possibilidade de vida após a morte. Só que quando nós colocamos essa questão em pauta, né? Quando nós questionamos o fenômeno da morte, surgem perguntas, né? Surgem perguntas que ficam aí precisando de respostas. E a felicidade, acontece que a felicidade, irmãos, ela não vem apenas através de prazeres e necessidades passageiras, se nós colocarmos nesse contexto todo aí. Porque imagine só, uma pessoa que vive em prazeres e necessidades, ela vive suas experiências, ela tem a sua história, mas chega um momento da morte e tudo é perdido. Será que isso faria sentido? Será que faria sentido viver tudo o que nós vivemos como pessoas, passarmos por dificuldades, adquirirmos conhecimento, sabedoria e depois tudo ser perdido? Será que isso faria sentido? Isso é uma visão materialista, irmãos. Isso é uma visão de um descrente, de um ateu, vamos dizer, uma pessoa que não acredita em coisas além daquilo que possa ser visto. Pensa bem,
Pensem bem, né? Se fosse assim, a ciência não estaria nem em busca de respostas que ela mesma ainda não conhece, que ela ainda não tem. Por exemplo, a exploração espacial, né? Estão aí lançando telescópios, fazendo novas descobertas espaciais. Se não fosse assim, né, não tivesse um conceito aí de acreditar, vamos dizer, em hipóteses, né? Eles criam primeiro a hipótese para depois poder comprovar se aquilo de fato é verídico. E assim é com Deus também, é através do experimento, irmãos. É só experimentando e vendo se de fato isso faz sentido. Então, a questão da felicidade, ela está condicionada àquilo em que a pessoa acredita. Vamos se dizer, se ela acredita em um Deus infinito, né? Então a felicidade dela, ela vai ser encontrada de fato nesse Deus infinito. Mas se a felicidade dela está em coisas passageiras, em prazeres materiais, vamos dizer que a felicidade dela vai estar só ali. E depois que isso acabar, onde vai estar a felicidade dela, né? Imagine só o seguinte, uma pessoa que passa por sofrimento, por momentos de dificuldade. De repente ela está lá, feliz, ela está em prazeres, necessidades, sendo supridas, né? Mas de repente acontece um baque, né? Acontece uma pancada na vida e a felicidade dela vai para onde? Vai por água abaixo, porque a felicidade dela estava condicionada àquela situação ali, né? Mas se ela tem uma fé firme em um Deus, né, todo infinito, ela vai ver que aquilo ali era apenas uma coisa passageira e que fazia parte de sua vida, mas não é a sua vida, né? A sua vida estaria condicionada a uma coisa maior, a um propósito maior. Por isso que nós passamos por lutas e dificuldades, né? Porque a felicidade ela não está apenas condicionada a essas coisas passageiras, irmãos. A verdadeira felicidade está num plano maior, num propósito maior de existência. Tá certo? E que nós precisamos viver dentro desse propósito maior, que seria o de encontrar Deus em nossos corações, e não só em nossos corações, mas em toda a nossa jornada existencial, em nossa carreira, rumo à eternidade, porque a vida ela não está condicionada apenas a essa realidade visível que nós estamos vivendo aqui. Simples assim. A morte não é um fim, é um recomeço, é uma passagem. Se você acredita, né, de fato que exista um Deus, como nós tentamos mencionar lá atrás, nos estudos anteriores, você vai perceber, você vai querer encontrar respostas acerca dessas coisas. De que a vida ela não tem fim aqui. E isso é fé. Isso é fé. Tá ok? Bom, e nós passamos pelo processo, né? Precisamos passar pelo que nós chamamos de processo, porque nós humanos somos imperfeitos e vivemos constantemente no erro. E precisamos sermos salvos do que nós chamamos de pecado. E o que seria pecado para nós? Já conceituando aqui, irmãos, para simplificar, pecado seria, vamos dizer, um retrocesso ao invés de um avanço ou evolução na caminhada ou jornada com Deus. Porque nós somos imperfeitos. Nós precisamos nos aperfeiçoar como pessoas, vivendo experiências, por isso que existe o campo experiencial, que Deus criou as realidades, né? E inclusive a nossa realidade é uma realidade de experiência, para que nós possamos passar pelo processo de aprendizado, de aquisição de conhecimento, aquisição de sabedoria, certo? E nós precisamos ser salvos do retrocesso e da natureza
vamos dizer, a natureza primitiva. Já falamos logo no início dos estudos sobre a questão da natureza primitiva, o primitivismo humano. E nós temos muitos costumes, muitas crenças antigas que fazem a gente retroceder ao invés de nós avançarmos no caminho divino, no caminho de Deus, vamos dizer. Por isso que surgiram os profetas, como já foi mencionado, para que fizessem com que a humanidade, pessoas, vamos dizer, repassassem ensinamentos para civilizações humanas progredirem no caminho divino, em evolução. Só que muito da herança espiritual foi perdida, infelizmente. E aí fica uma pergunta norteadora aqui, né? Há um propósito para a nossa existência? Será que a nossa vida estaria condicionada, a nossa felicidade estaria condicionada às coisas passageiras? Ou de fato teria um propósito maior? Né? Aí é onde entrou essa questão aí que nós já falamos, né? Sobre todo esse contexto aí de evolução e progresso espiritual. Tá ok? Bom, por enquanto nós pararemos por aqui e vamos ao próximo estudo. Até a próxima, Deus abençoe a todos.